Um ataque popular contra o Alcorão é a afirmação de que ele foi inspirado por forças ocultas, como demônios, que é um argumento que geralmente é apresentado por apologistas e missionários cristãos. Neste vídeo, adotamos uma abordagem única para refutar esse ataque, uma que envolve comparar o Alcorão a um texto oculto real. Enterrem-me em nome do grão. Eu vim de Deus para salvar o mundo. Trouxe a sabedoria do alto, adoração à liberdade e ao amor. E paz, venerar a liberdade e ao amor. Aleister Crowley foi um renomado ocultista inglês do século XX. No auge de sua notoriedade, ele era amplamente considerado o homem mais perverso vivo. Um escritor prolífico, sua obra mais famosa é o Livro da Lei. Embora tenha sido a própria mão de Crowley que escreveu o texto, ele negou ser seu autor. Crowley afirmou que durante suas viagens ao Egito em 1904, uma entidade sobrenatural que se chamava Aivas fez contato com ele. Aivas, descrito por Crowley como um ser de inteligência muito além da dos seres humanos, começou a ditar o Livro da Lei ao longo de 3 dias. Após essa experiência, Crowley anunciou publicamente seu profetismo e afirmou que havia sido escolhido pelos deuses para guiar a humanidade em uma nova era espiritual. Ele passou a fundar a religião da Telema, que baseou nos princípios do Livro da Lei. O que faz de Crowley um candidato ideal como ponto de comparação é que suas afirmações refletem as de Maomé. Que a paz esteja sobre ele, no sentido de que ele também afirmou ser um profeta divinamente inspirado, escolhido para iluminar a humanidade. Red, a manifestação de Nut. O Livro da Lei começa em nome de duas antigas divindades egípcias, Red e Enut. Red era considerado o senhor do céu e era representado na forma do disco solar alado. Nut era considerada uma deusa do céu, e era representada como uma mulher nua se estendendo pelo horizonte. Essa dupla combinação dos aspectos divinos masculino e feminino é muito comum em religiões pagãs e filosofias ocultas. Contrastem isso com o Alcorão. Em nome de Allah, o totalmente misericordioso, o especialmente misericordioso. O Alcorão começa em nome de Allah, que é uma palavra árabe, significando Deus. O Alcorão ensina que só existe um verdadeiro Deus. O Criador de tudo que há nos céus e na terra, e aquele que inspirou profetas como Abraão, Moisés e Jesus. Quando se trata de adoração, o Alcorão declara, e entre seus sinais estão a noite e o dia, e o sol e a lua. Não se prostre ao sol nem à lua, mas prostre-se a Allah, que os criou. Podemos ver que o Alcorão proíbe que a adoração seja direcionada a qualquer coisa que não seja o Criador. Em comparação, o Livro da Lei, como muitas religiões pagãs e filosofias ocultas, deifica a natureza. É claro desde o início que os dois livros não poderiam ser mais diferentes quando se trata do conceito de Deus. Ironicamente, são aqueles cristãos que ligam ao Alcorão a forças ocultas que, na verdade, têm um conceito de Deus. E isso da Trindade, que está imerso no paganismo. E não estaria fora de lugar no Livro da Lei de Crowley. Todo homem e toda mulher é uma estrela. Isso é típico de como o Livro da Lei se conecta com seu público, apelando para emoções básicas como vaidade e arrogância. Novamente, isso é comum em religiões pagãs e filosofias ocultas, com seus trajes extravagantes, cerimônias luxuosas e rituais elaborados. Eles também ensinam que o homem tem o potencial de ascender e se tornar semelhante a Deus. Contrastem isso com o Alcorão, que lembra aqueles que possuem tais características e nela não ama os arrogantes, os vaidosos. O Alcorão oferece o antídoto perfeito para aqueles que sofrem com tais doenças. Nós nos sentimos humildes com suas lembranças de nossa origem humilde. O homem não considera que o criamos de uma simples gota de esperma. O Alcorão também destaca o perigo de tais características quando relata a história da queda de Satanás. De quem orgulho impediu de obedecer ao comando de Allah de se prostrar diante do primeiro ser humano? Adão. Allah disse, o que te impediu de te prostrar? Quando eu te mandei, Satanás disse, e eu sou melhor do que ele. Você me criou do fogo e o criou do barro.
Podemos ver isso de uma perspectiva corânica. O livro da lei é diabólico em sua metodologia quando apela e encoraja traços como vaidade e arrogância, que são satânicos por essência. Que meus servos sejam poucos e secretos. Os rituais devem ser meio conhecidos e meio ocultos. O segredo é outra característica do oculto, que geralmente opera nas sombras. Muito pouco do que acontece por trás das portas fechadas é conhecido pelo público. Os de fora recebem vislumbres para atraí-los. Mas é só quando alguém é iniciado no oculto e sobe suas fileiras que se tem acesso total aos seus ensinamentos. Em contraste, o Alcorão incentiva os muçulmanos a declararem abertamente sua religião. E quem é melhor em palavras do que aquele que convida para Allah, faz o bem e diz, de fato, sou dos muçulmanos. O Alcorão até condena aqueles que escondem conhecimento dos outros. De fato, aqueles que escondem o que enviamos de provas claras e orientação, esses são amaldiçoados por Allah. Podemos ver que, ao contrário do oculto, os ensinamentos do Islã estão disponíveis de forma livre e aberta para todos. Agora vamos comparar isso com o cristianismo. Paulo ensinou. Paulo disse que, embora a mensagem de Deus esteja livremente disponível para todos, apenas aqueles que são dotados do Espírito conseguem realmente compreender seu verdadeiro significado. Podemos ver isso novamente. Ironicamente, é na verdade o cristianismo que se parece mais com as religiões pagãs e as filosofias ocultas, porque também contém ensinamentos de mistério. Ou seja, conhecimento que está disponível publicamente à vista de todos, mas que só é compreensível para aqueles que são da família. Faz o que tu queres é o todo da lei. Faz o que você quer é o princípio central da religião de Telema de Crowley. Essa filosofia, que é satânica até o núcleo, degrada os seres humanos ao reduzi-los ao status de animais. Pois o que são os animais, senão criaturas do desejo, agindo por impulso, sem se importar com direitos e deveres morais? Em comparação, a moralidade no Alcorão não é ditada pelos caprichos dos seres humanos. Você já viu aquele que tomou como seu Deus o próprio desejo? Vamos agora dar uma olhada no tipo de moralidade que o livro da lei incentiva. Para me adorar, tome vinho e drogas estranhas das quais eu contarei ao meu profeta, e embriague-se com isso. Eles não te prejudicarão, de jeito nenhum. Desejo. Aproveite todas as coisas dos sentidos e do êxtase. Podemos ver que o livro da lei promove vícios como sexo promíscuo, álcool e drogas, que trazem consigo uma série de danos sociais, como doenças, dependência e ruína financeira. Do ponto de vista psicológico, é interessante que o livro da lei acaba por aprovar e incentivar os próprios vícios nos quais Crowley se entregou antes de anunciar sua profecia. Em contraste, o Alcorão ensina exatamente o oposto. Ó humanidade, comei do que é lícito e saudável na terra, e não sigais os passos do diabo. O islamismo quer que os crentes sejam fortes de mente, corpo e espírito. Qualquer coisa que seja prejudicial ao indivíduo ou à sociedade em geral é proibida. Diferente do livro da lei, o Alcorão proíbe os vícios prejudiciais nos quais os árabes pré-islâmicos do século VII se entregavam. Isso nos mostra que o autor do Alcorão prioriza o bem-estar da humanidade em vez de nossos caprichos e desejos. Pois não há ninguém como tu entre os homens ou entre os deuses. Ergue-te, ó meu profeta, tua grandeza superará as estrelas. Eles adorarão o teu nome. O que devemos pensar dessas alegações grandiosas de que a grandeza de Crowley superará as estrelas, e que não há ninguém como ele entre os homens ou deuses? Por um lado, Crowley se tornou um ícone nos anos 60, com sua atitude libertina em relação ao sexo e às drogas ressoando com os movimentos contraculturais. No entanto, em termos de cenário mundial, essa profecia é um fracasso absoluto. Já se passou mais de um século desde que o livro da lei foi escrito pela primeira vez e mais de meio século desde a morte de Crowley. E ainda assim, seu impacto no cenário mundial é quase nulo se comparado a outras religiões e movimentos. Outro exemplo de uma profecia fracassada é o seguinte: mas o teu lugar sagrado permanecerá intocado ao longo dos séculos, mesmo que com fogo e espada, ele seja queimado e destruído. No entanto, uma casa invisível lá permanece.
Crowley identificou o lugar sagrado mencionado aqui no livro da lei como a Boleskine House, uma mansão no lado sudeste do Loch Ness, nas terras altas da Escócia. Crowley comprou essa propriedade em 1899 porque acreditava que sua arquitetura e localização isolada eram ideais para a realização de rituais mágicos. Em 2015, a Boleskine House foi gravemente danificada em um incêndio e em circunstâncias misteriosas. Assim se cumpriu a profecia de que ela seria queimada, segundo os seguidores de Crowley. Agora, ao refletir, essa é uma previsão sem grande importância por várias razões. Primeiramente, pode ser que tenha sido autorrealizável, já que é possível que um seguidor de Crowley tenha intencionalmente colocado fogo na casa para fazer a profecia se concretizar. Em segundo lugar, mesmo que o incêndio tenha sido apenas um acidente, casas pegam fogo o tempo todo. Então um evento assim é comum. Em terceiro lugar, pode-se argumentar que sua destruição era inevitável, já que a casa muito temida pelos locais escoceses, que tinham um motivo para se livrar de algo que muitos viam como um lugar de grande mal e má sorte. Agora, onde a profecia desmorona é na menção de que Boleskine permaneceria uma casa invisível após sua destruição. Recentemente, as autoridades escocesas reconheceram os restos da casa como um patrimônio histórico e, atualmente, está em restauração, com planos de torná-la uma atração turística. O livro da lei está, de fato, repleto dessas profecias imprecisas, independentemente de qual entidade inspirou a obra, sejam demônios ou até mesmo o próprio subconsciente de Crowley. O que sabemos com certeza é que não é o produto de um ser divino. Isso porque seres divinos têm conhecimento e visão precisos sobre o futuro. Em comparação, o Alcorão e os ensinamentos do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, estão cheios de profecias precisas. Dá uma olhada no meu vídeo. Profecias de Muhammad que vão te deixar de queixo caído, para ver muitos desses exemplos. O que isso mostra é que quem os inspirou tem um conhecimento genuíno do invisível, que é uma característica de Deus. O melhor sangue é o da lua mensal, ou seja, sangue menstrual. Então o sangue fresco de uma criança ou caindo do oeste do céu. Depois dos inimigos, depois do sacerdote ou dos adoradores, último de alguma besta, não importa o que aconteça. Podemos ver que o livro da lei enfatiza o sangue como parte de seus rituais e entra em muitos detalhes ao definir uma hierarquia do sangue. Note a priorização do sangue humano acima do sangue dos animais. Enquanto o Alcorão realmente incentiva sacrifícios, a pena. O sangue de animais é permitido ser derramado. Então mencione o nome de Allah sobre eles, camelos e gado, quando estiverem alinhados para o sacrifício. Então coma deles e alimente os necessitados e os mendigos. A carne deles não chegará a Allah, nem o sangue deles, mas o que chega até ele é a piedade de vocês. Podemos ver que há distinções importantes entre o Alcorão e o livro da lei. Não, só os sacrifícios são restritos a animais, como também somos informados de que não é o sangue derramado que importa para Allah, mas sim os atos piedosos de obediência. E alimentar os pobres e necessitados com a carne do animal. Esses são os propósitos por trás da oferta de animais. O sangue derramado não tem valor em si mesmo. Ironicamente, é o cristianismo, que gira em torno do sacrifício de sangue de Jesus, que se assemelha ao livro da lei. O cristianismo retrata Deus como um ser vingativo cuja ira só pode ser aplacada pelo derramamento de sangue humano, um tema comum nas religiões pagãs ao longo da história. Neste vídeo, abordamos a afirmação de que o Alcorão é de origem demoníaca, adotando a abordagem única de comparar o Alcorão com o livro da lei. Uma obra genuína do oculto. Essa é uma técnica prática que destacou a absurdidade de tais afirmações, já que vimos o quão radicalmente diferentes eles são. O Alcorão possui inúmeras qualidades miraculosas, que você pode conferir em outros vídeos neste canal do YouTube. Logicamente, se o Alcorão e as obras ocultas são de origem demoníaca, então esperaríamos que essas últimas também demonstrassem tais qualidades miraculosas. No entanto, encontramos exatamente o oposto. Eles estão cheios de falhas e erros, o que é uma característica de seres limitados. Isso prova que eles não podem ser da mesma fonte. A realidade é que missionários e apologistas cristãos estão sobrecarregados pelo Alcorão. E, por puro desespero, eles recorrem a tentar desmerecer as evidências de sua origem divina apelando para polêmicas de baixo nível,